Hard Store. Update yourself. Bem-vindos à Hard Store TV, Wagner aqui mais uma vez, agora para fazer overview do Motospeed V50. Ele tem formato muito parecido com o mouse já conhecido pelo pessoal que gosta de jogar, o Logitech G203, e vem equipado com um sensor que chega até 4000 dpi e iluminação RGB. Bem, agora vamos dar uma olhada em outras características deste mouse aqui. Vou começar mostrando para vocês os itens que vêm junto com o mouse dentro da caixa. São apenas 2 encartes. Este daqui vem algumas informações como os nomes dos botões e as especificações do mouse em vários idiomas, incluindo o português brasileiro. E este outro encarte aqui tem algumas informações, pelo que eu pude perceber, sobre os componentes formadores do mouse e outras informações que sinceramente eu não entendi. Talvez seja interessante a Motospeed colocar informações em outros idiomas, como por exemplo o inglês, já que eles estão vendendo aqui para o Brasil e outros países que não falam qualquer idioma praticado na China. Finalmente vou mostrar o mouse para vocês, começando pelas características do cabo. Ele tem cerca de 1,60 m, uma medida um pouquinho estranha, mas nada que vá atrapalhar, a não ser que tu utilize o mouse muito longe do computador. Aqui na ponta do cabo temos essa proteção, bem fácil de tirar. Temos também esse velcro que vai servir para ajudar a organizar o cabo caso tu vá guardar o mouse. E o cabo é todo revestido em borracha e ela é bastante flexível, então vocês podem notar que mal mexe o mouse. Isso significa que ela é bastante maleável e vai ajudar quando estiver utilizando o mouse com movimentos muito bruscos, porque vai adicionar pouco peso ao movimento. Falando em peso, aí vem um ponto que eu achei um pouco esquisito. O mouse ele não é muito grande, mas ele é bem pesadinho, ele tem cerca de 120 gramas, então pode ser algo que atrapalha um pouco algumas pessoas. Falando em tamanho do mouse, ele tem 11,9 centímetros, 6,5 centímetros e 3,9 centímetros de altura. Então essas são as medidas do mouse. Para utilizar ele, no caso de uma pegada palm, ele é um pouquinho pequeno, dependendo do tamanho da tua mão. Se tu tiver uma mão mais ou menos com 19 centímetros, daqui até a ponta do dedo, 19 centímetros, 18 centímetros, mais ou menos, 17, o mouse vai servir muito bem para pegada palma. Se a tua mão for muito maior do que isso, que essas medidas que eu acabei de citar, ele pode ser um pouco pequeno. Para outras pegadas, aí vai também depender um pouco do tamanho da mão, mas tu consegue utilizar outras pegadas como pegada finger ou outro tipo de pegada, ok? Na parte de cima do mouse nós temos um botão que vai servir para mudar o DPI. Ele vem com alguns ajustes já de fábrica, são 4 níveis diferentes que vão ser representados pelos LEDs que estão próximos do botão que eu acabei de mostrar. Então vai ter 1000 dpi, 1500 dpi, 2000 dpi e 4000 dpi, que é o máximo que esse mouse consegue chegar, já que ele tem o sensor 3050. É um sensor que não é top de linha, é um sensor bastante interessante, ele é um sensor confiável, mas é um sensor de entrada, ok? Nós temos aqui a scroll do mouse, ela tem alguns níveis bastante perceptíveis enquanto você vai utilizando, então isso vai ajudar a medir o quanto você gira a scroll do mouse. Tem um acabamento em borracha, o que ajuda a não escorregar o dedo enquanto vocês estiverem utilizando o mouse. Tem o design bastante interessante, ela chega a vazar para o outro lado. Se vocês gostam de design bastante arrojado, isso deve agradar bastante. Continuando aqui nos botões, os 2 botões principais, eles são, digamos assim, bem curtos para acionar e você não sente a diferença da posição de ativação para a posição inicial, ou seja, ele não tem muito distanciamento para ser ativado. O mesmo acontece nos 2 botões laterais, que são bem firmes, tá? Não tem muita distância para ativação. É bem comum achar mouses com botões laterais um pouco frouxos ou
muita distância para ativar o botão, e não é o caso desse mouse aqui. Outro ponto interessante é o acabamento branco glossy, porque às vezes tu tem um acabamento branco em periféricos e é fosco. E o acabamento fosco muitas vezes é mais fácil de manchar. Então esse tipo de acabamento aqui é bastante interessante para o pessoal que utiliza muito mouse e não quer ver o seu periférico branco ficar tudo amarelado. Então é uma proteção a mais, eu gostei bastante. Na parte de baixo nós temos o sensor que eu já comentei, é o 3050. Temos aqui as áreas de apoio com a superfície. Eu gostei bastante desses dois apoios nas laterais. Alguns mouses com a carcaça bastante parecida com a do V50 no passado tiveram algumas versões apenas com essa parte de baixo aqui e parte de cima não tinha nas laterais, o que causava um pouco de desconforto quando algumas pessoas utilizavam, dizendo que o mouse ficava um pouco bambo, né? Ele não ficava firme na mesa. Não é o caso desse aqui, ele não tem nenhum tipo de desequilíbrio, não vai ter dificuldade de utilizar o mouse. Quanto à iluminação do mouse, nós temos iluminação aqui nesta faixa, de ponta a ponta, e também no logo. Tu pode utilizar o programa da Motospeed para mudar a iluminação e também atribuir 3 perfis diferentes, tanto de iluminação quanto também de diferentes níveis de DPI. E esses perfis diferentes, infelizmente, não são alterados no mouse. Um ponto que vale a pena frisar, eu senti um pouquinho de falha na iluminação nas laterais do mouse. Nada muito acentuado, mas vale a pena frisar. Tu acaba percebendo bastante em alguns tipos de efeito que são possíveis de serem configurados no mouse, como eu já falei antes, através do software que vocês têm que baixar no site da Motospeed. Bom pessoal, esse foi o overview do Motospeed V50. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhem o canal e o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever também. E se gostaram do mouse, vocês podem acessar o link de compra na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima!